Olá, gente amiga, olá, gente querida, olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, que maravilha, que bênção, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo, que estamos de volta para mais um momento de reflexão, amém, e tudo isto é bênção de Deus para todos nós. Como sempre, agradecer por você que está aí do outro lado, aos meus queridos irmãos, aos diletos amigos que têm curtido, alguns que têm comentado, não é? Outros compartilhado. Que Deus em Cristo vos abençoe. Lembrando, meus queridos irmãos, que estamos há menos de um mês com o nosso canal no YouTube. Nosso endereço é Momento de Reflexão pb.fabio, tudo maiúsculo. Este é o nosso endereço, canal no YouTube, e você pode compartilhar esta mensagem e muitas outras que nós estamos ali selecionando, na verdade, quase 100 mensagens já gravadas aqui, não é? E tudo isto motivos para nos alegrar no Senhor. Amém, meus queridos irmãos? Hoje eu quero vos falar a palavra de Deus com base no que o apóstolo Paulo ministrou ao coração do seu filho na fé, Timóteo. Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta escrita por Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 3, nos diz assim a palavra do Senhor: Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti das minhas orações, noite e dia. Glória a Deus. Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não tenho vergonha do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graças que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos do século. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, diletos amigos, palavra do apóstolo São Paulo, recomendações, conselhos a jovem obreiro Timóteo. E é através desta palavra que também quero aqui deixar a minha participação desta semana. Estamos já chegando, nos dirigindo para nosso final de semana. E a minha palavra, minha fala nesta tarde surgiu através de uma conversa que eu tive com um obreiro, auxiliar de trabalho da nossa congregação, quando ele fazia algumas perguntas, buscando tirar algumas dúvidas acerca do servir a Deus, em ser obreiro na casa de Deus, como fazer para pregar, para ministrar a palavra de Deus e outras dúvidas que são comuns em nosso meio, amém? E tendo em vista estas e outras questões,
eu decidi hoje trazer aqui algumas orientações. Quero aqui expor alguma experiência própria e com esta me dirigir a você, jovem, você adolescente, que sabe que está aí iniciando, encabeçando este desejo na casa de Deus, alimentando sonhos, não é? Desejo de se tornar um pregador da palavra, um obreiro da casa de Deus, e isto é louvável, glória a Deus por isso. Se você assim deseja servir na casa de Deus, e quem sabe muitas dúvidas vêm ao coração diante das nossas incapacidades, de nossas limitações, nossas fragilidades. Como, não é, irmãos? O que fazer? Que caminho? Que orientações eu preciso? Quais os conselhos devo receber? Por onde começar? Como começar? Onde começar? Então, meus queridos, esta palavra de Deus eu quero trazer ao teu coração, assim como o apóstolo Paulo menciona com afeto muito grande um relacionamento para com Timóteo, e a gente vê o grau de amizade, não é verdade, de intimidade, e Paulo, ele tem Timóteo aqui como um filho na fé, amém? O apóstolo Paulo conhece bem de perto a Timóteo, não só a Timóteo, mas seus familiares, né? Até da sua avó, testemunho da mãe. Então o apóstolo Paulo tem um campo vasto de conhecimento acerca da vida de Timóteo. Glória a Jesus. Então Paulo conhece Timóteo bem de perto. E não é à toa que Paulo envia para a missão, para a obra de Deus. Amém? Mas vem as recomendações, as orientações que nunca são poucas. Amém? Nunca são poucas. E quanto mais pudermos absorver informações, orientações, conselhos para o serviço da casa de Deus, é fundamental. Então, meus queridos irmãos, eu quero começar passando para os irmãos algumas experiências minhas. Como eu comecei na obra de Deus, como eu tomei essa iniciativa na presença de Deus. Eu confesso para os irmãos que quando eu aceitei a Jesus, nos meus primeiros meses, eu era um grande admirador do louvor. Fato é que eu não tenho uma boa voz, uma perfeita voz para louvar, mas eu admiro a música, admiro o louvor. Glória a Jesus. E me dediquei nos primeiros meses para também louvar a Deus. Nas oportunidades que eu tivesse, eu ia louvar a Deus. Nas primeiras oportunidades que eu tive na casa do Senhor, todas elas foram absorvidas desta forma, lendo o versículo e em seguida louvando ao Senhor. E fiz isso por muitas oportunidades, nas praças, nos cultos evangelísticos, e por onde eu passava, nas congregações que eu visitava, eu sempre estava ali louvando o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, um dado momento da minha trajetória, eu parei para pensar, admirando muitos irmãos pregadores na igreja. Tem uma pessoa que eu admirava, era meu dirigente da campanha evangelizadora, lá no ano de 1997 e 98, que era hoje o então presbítero Valmir Maurício, aí da Granja da Felicidade, na cidade de Nazaré da Mata, no Pernambuco. Então, eu admirava o servo de Deus pregando, era uma referência para mim, pois ele era o meu dirigente e também meu professor na escola bíblica dominical. Então, eu comecei a despertar e achar interessante, achar bonito o dinamismo, a coragem, a entrega do obreiro na casa de Deus, e tudo aquilo ali era marcante para mim. Eu tinha uma facilidade de falar em público, porque isso eu fazia constantemente em sala de aula.
Eu amava fazer as apresentações, ir lá para frente, apresentar os trabalhos, né? E isto eu fazia com muita propriedade. Então foi quando eu pensei, ora, se eu apresento os trabalhos, se eu consigo me sobressair bem em uma apresentação diante de um público, qual seria a diferença em falar na igreja? Por que não falar na igreja? Então, a partir daí nasceu aquele interesse de estudar, usando o mesmo método que eu usava na escola, de decorar textos, de decorar os trabalhos, tentar memorizar ali. Eu também estabeleci isto na vida espiritual. Então eu pegava a Bíblia Sagrada e começava a estudar, estudava muitas vezes, repito, seguindo os mesmos métodos, não da escola. E eu lembro que um certo domingo eu fui decidido para a congregação, e que se eu tivesse a oportunidade no culto dedicado a Deus pela mocidade, eu ia pregar, eu ia abrir mão do louvor para dar início a esta vocação de ministrar uma palavra, de falar a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei, o meu nome estava relacionado ali para falar, e eu, bastante ansioso, nervoso acima de tudo, foi me dado a oportunidade. E eu lembro que, quando me deram a oportunidade, eu cumprimentei a igreja, saudei a igreja, em seguida li um versículo, e aí me preparei para trazer uma palavra. Mas, meus queridos, o triste é que, por mais que eu me esforcei e me preparei, não consegui falar absolutamente nada. As pernas começaram a tremer. Eu fiquei, a cada minuto em que não conseguia falar nada por nada, aquilo foi me enchendo de pânico, até que eu encerrei a minha participação. E isto me aconteceu por 2 vezes. E na segunda vez eu já estava frustrado. Estava ali já bastante triste e achando que não conseguiria. E intrigado com aquela situação, ora, por que não? Por que se o irmão A, se o irmão B, o irmão C pode e eu não posso? Vamos para a Bíblia, buscar essa orientação bíblica. E aí, olhando para a Bíblia Sagrada, nós vamos encontrar que esta liberdade é para todos aqueles que servem, que creem em Deus. Foi aí que eu, irmãos, procurei o meu dirigente, o presbítero Valmir, e a minha conversa com ele foi justamente procurar saber por que eu não conseguia pregar a palavra. E perguntava para ele qual era o segredo e que orientação ele me daria no momento para que eu pudesse me dedicar e conseguir também ser um pregador da palavra. E o presbítero Valmir dizia assim para mim: presbítero Fábio, o senhor faz o seguinte, o senhor leia a palavra e ore, tente unir, andar de mãos juntas ou de mãos dadas com a oração e a leitura da palavra. E não é que isto, para mim, irmãos, foi algo importante. Eu guardei aquelas palavras e foi a partir desta conversa que eu me esforcei, que eu me dediquei na oração e na leitura da palavra. Todo o dinheiro que eu conquistava, que eu ganhava dos meus pais ou por algum trabalho que eu realizava, eu comprava um livro, não é verdade? Comprava uma Bíblia, um livro. E este é o primeiro ponto que eu quero me dirigir a você, jovem, que anseia pregar a palavra de Deus. Dentro das suas condições, é bom que você tenha em casa
bons livros. Amém? Um dicionário bíblico, um dicionário secular, uma enciclopédia bíblica é muito bom. Se você tem condições, uma Bíblia de estudo ou algumas Bíblias de estudo com traduções diferentes é fundamental também. E ler a palavra de Deus. Então, até hoje eu tenho este cuidado comigo. Eu gosto muito de ler. Inclusive esta madrugada, quando eu fui dormir, já era quase 5 horas da manhã, estudando. Porque é interessante você ler, mas sobretudo estudar o texto. Acompanhado do dicionário, de algumas Bíblias, de algumas traduções, não é verdade? Tentando analisar aquela palavra, mas tudo isso associando com a oração, que é outro lado fundamental neste aspecto. Amém? Orar, criar o hábito na oração, é desejar a oração, gastar tempo na oração. Amém, meus queridos? É uma ação desafiadora, mas fundamental neste quesito. Amém? E aí que você me pergunta, e qual é o tempo da oração? Quanto tempo devo orar para que chegue então aquele momento em que eu desenvolva nas ministrações? A oração que você inicia, esta deve acompanhar a tua vida até a tua partida para a eternidade. É verdade, meu irmão. Então, a oração ela é uma constante, assim como o estudo da palavra também. Então, naqueles dias, eu sempre gostei de fazer as minhas anotações. Até hoje eu tenho minhas agendas desde que eu aceitei Jesus. Na minha agenda, eu pegava, por exemplo, o Salmo 23 e estudava o Salmo 23. E aquilo que eu entendia, o pouco que eu entendia, eu anotava. Os dias se passavam e na dedicação da oração eu voltava a estudar o Salmo 23. E Deus, o Espírito Santo me acrescentava algo mais além daquilo que eu já tinha lido dentro do texto. E a passo que eu orava, que me esforçava, eu sentia como Deus trazia esta inspiração, acrescentando cada vez mais algo novo dentro do texto, dentro da palavra. É por isso que nós dizemos, afirmamos que a Bíblia é uma fonte inesgotável. A Bíblia ela é nova a cada manhã. Então que se hoje eu for pregar no Salmo 23, eu já tenho 5 mensagens dentro do Salmo 23. E se eu for ler mais sobre o Salmo 23, eu acredito que Deus trará ainda mais sobre o Salmo 23. Mas isso não só funciona com o Salmo 23, isso vai funcionar com qualquer texto da Bíblia dentro da nossa dedicação, dentro dos nossos esforços. E este é o caminho. Então é importante que você faça suas anotações, seus rascunhos, porque muitas das vezes podemos correr o risco de esquecer. Então às vezes vem algo tão interessante da parte de Deus, anota tudo, irmãos, registra tudo no momento ali, e depois você remontando a sua mensagem bonitinho, direitinho, com as referências. Amém? E vai estudando. E eu fui fazendo isso até o momento em que eu tive a oportunidade de, em um culto da mocidade, cujo dia eu não esperava falar, e foi me dado a oportunidade para eu louvar o Senhor com o hino. Me recordo lá na Granja da Felicidade que, tendo recebido a oportunidade, saudei a igreja com a paz do Senhor, li um versículo e aí recebi aquele impulso
e falei a palavra de Deus por quase 15 minutos. Naquela noite, sem que eu percebesse, a igreja estava recebendo com alegria aquela palavra. E os irmãos começaram depois a dizer: rapaz, como foi isso? Que bênção, que maravilha. A partir dali, eu comecei, nas oportunidades na igreja, falar a palavra de Deus. Amém? Mas também, irmãos, cada vez mais estudando a palavra. Eu lembro que por algumas vezes, mas quero aqui destacar uma vez que eu estive em uma congregação e fui abordado por um irmão depois do culto, depois de eu ter pregado num culto de oração para jovens, oração para a mocidade. E ele me perguntava: irmão Fábio, o senhor é batizado com o Espírito Santo? E aquilo foi para mim um susto, né? Eu olhei para ele e disse: não, meu irmão, ainda não, mas eu creio que Deus há de me batizar. E ele olhando para mim disse: porque o senhor pregando assim, né? E não é batizado, como que condenando a palavra, né? Ou achando que pregar a palavra sem ser batizado, né? De nada serve. Olha, irmãos, mas aquilo me abateu de um jeito, aquilo me deixou triste, sabia? Eu quero dizer para você que não se preocupe. Se você não é batizado com o Espírito Santo, isto não pode anular de forma alguma a tua chamada para a palavra. Amém? Não. Significa dizer que só quem é batizado com o Espírito Santo é quem pode fazer a exposição da palavra. Você pode não ser batizado com o Espírito Santo, mas Deus pode te dar o dom da palavra. Você pode ministrar, você pode falar a palavra de Deus verazmente, prudentemente, poderosamente. Mas aquilo me deixou intrigado, irmãos, perturbado. Voltei naquele dia muito triste, angustiado, né, irmãos? Poxa, mas eu não sou batizado com o Espírito Santo, então é provável que alguém vá me olhar indiferente, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Talvez eles não receberão, não crerão na palavra. Mas isso foi um combustível para que eu pudesse buscar na oração não somente o abrir da mente para aprender a palavra, mas como também ser batizado. Então, na oração eu já tinha alguns outros elementos, não é, irmãos, de anseio, que era o da palavra, mas também de ser batizado com o Espírito Santo. Até que Deus cumpriu na minha vida e eu fui batizado com o Espírito Santo de uma forma gloriosa também na Granja da Felicidade, uma congregação simples, humilde, que fica a cerca de quase 7 quilômetros da cidade de Nazaré da Mata, no Pernambuco. E foi lá que Deus me batizou com o Espírito Santo. Recordo perfeitamente que depois disso eu fui abordado pelo meu irmão presbítero Valmir, informando que o pastor, na época, o pastor Amaro Gomes Tavares, ele queria falar comigo. E a partir daquela fala com o nosso pastor Amaro Gomes Tavares, eu estava no outro dia, era um sábado à tarde, então no domingo pela tarde eu estava sendo apresentado na reunião geral de obreiros na cidade, na sede, como o mais novo auxiliar da lista oficial. Claro que congregando na Granja da Felicidade. Então, meus irmãos, assim começou toda a minha trajetória. Depois de 2 anos fui separado para o diaconato. Depois de mais 2 anos fui separado para o presbitério da igreja.
Fui separado para o presbitério nos meus 23 anos de idade, ainda muito jovem, e foi assim que tudo começou. Deus me deu a oportunidade de coordenar mocidades. A irmã Leia Demésio, Deus abençoe, forte abraço aí a toda a família. A irmã Leia Demésio, o maestro Ronaldo. Foi me dada a oportunidade de coordenar a mocidade em todo o campo, 21 congregação sobre a minha responsabilidade, como também o trabalho da evangelização. E a partir dali eu estava com a mão no arado, numa grande responsabilidade a nível de campo, e foi por aí que Deus me conduziu. Quando eu tive a responsabilidade de preparar líderes para a juventude, vice-líderes, secretários, tesoureiros, de preparar liderança para o evangelismo, vice-liderança, secretários e tesoureiros. Foi aí que recebi as orientações do nosso pastor, como o pastor Joel Teixeira de Souza, as grandes recomendações, e lá estava eu como um obreiro trabalhando os talentos na casa de Deus, onde tinha aquele jovem, aquela moça que tem uma dedicação no louvor, na palavra. Nós estávamos ali investindo fortemente para o serviço da casa de Deus. Então, meus queridos irmãos, nosso trabalho começou desta forma. Eu comecei a praticar tudo aquilo que eu havia dedicado nos estudos, nas orações. Agora estava eu orientando também, aconselhando também. Amém? Passando essas informações, ajudando alguém, a se esforçar, a se dedicar no serviço da casa de Deus. A irmã Leia Demésio disse assim: eu sou testemunha de tudo. Amém? Que bom, irmã Leia, poder aqui contar com este apoio. Mas é isso, irmãos. E todo o nosso trabalho foi investir na capacitação de novos obreiros, de novas lideranças. Portanto, a orientação que eu dou para todos os iniciantes, para todos os jovens que decidem, que querem se dedicar, irmãos, no ministério da casa de Deus, na obra de Deus, primeiro passo, eu continuo a dizer que é a oração. Gaste tempo na oração. Gaste tempo estudando a palavra de Deus. Tenha em casa bons livros, dicionários, algumas bíblias. E vai estudando e vai se dedicando. Amém? Quanto a falar a palavra de Deus, é uma questão de tempo. E Deus, Ele preparará este cenário, este momento, de modo que quando você abrir a sua boca, o Espírito Santo trará ao seu coração, a lembrança daquilo que você estudou, daquilo que Deus te deu pelas madrugadas. O Espírito Santo trará à tona a memória de tudo aquilo que você preparou, se dedicou, e é maravilhoso sentir-se nas mãos de Deus, dirigido por seu Santo Espírito. Pastor Jefferson dos Santos, um servo de Deus ali no Belém do Pará, um grande evento aí no Sudeste, O servo de Deus está em São Paulo com um grupo de pastores, pastor presidente, vice-presidente e uma comitiva com as suas respectivas esposas. Trabalho de capacitação de obreiros ali, um grande aprendizado, Pastor Josué Brandão e outros nomes, no nosso Brasil estão ali fazendo a obra de Deus. Vai o meu abraço para a área 13, ali no Belém do Pará, Icoaraci, esta área onde o pastor ali serve a Deus. Pastor Silvio, que Deus abençoe aí no Belém do Pará, meu amigo pastor Silvio, que Deus abençoe a irmã Margarida,
a meu amigão, estimado pastor Gilberto José, que Deus abençoe, servo de Deus aqui também na cidade de Itajaí, que Deus abençoe. Eu estou em São Paulo aprendendo mais e mais, estudar, olha aí, irmãos, amém? Então também já passo para esses irmãos, pastor Jefferson, para esses jovens que estão nesta dedicação na casa do Senhor, né? Querem ser pregadores, desejam ser obreiros na casa do Senhor, e é maravilhoso almejar, desejar tudo isso. Então o conselho é isso aí, meu querido, aprender sempre. Eu ouvi o pastor Jefferson falando que aquele que não tem a capacidade de sentar para ouvir, também não pode se levantar para ensinar. Então devemos absorver muito, aprender muito, e assim foram nos meus dias. Eu quero dizer para você, meu querido, que eu passei quase 5 anos congregando na Granja da Felicidade entre auxiliar e diácono. E eu confesso para os irmãos que pouco foi as oportunidades que eu tive para ministrar uma palavra. Ora, eu só tinha oportunidade de cantar 3 hinos da harpa, fazer uma oração, fazer a oração de encerramento, porém, quanto à ministração da palavra, não. No culto de domingo, no culto de doutrina, não. E às vezes nascia aquele desejo, meu Deus, por que eu não consigo pregar, né? Porque o obreiro não me dá a oportunidade para pregar. Mas sempre na oração, ao lado de alguém que pudesse me orientar, me aconselhar. E foram quase 5 anos. Eu recordo perfeitamente recebendo alguns irmãos na minha casa, e eles questionavam por que é que eu não visitava as congregações, não visitava o templo sede, congregações maiores na cidade. E alguns deles até diziam, para que o povo conheça você é uma pessoa que tem uma palavra boa, então vai lá, irmãos, para congregações maiores, para que o povo veja você pregando, daí a pouco alguém vai te convidar para pregar numa festa. E eu dizia, meu querido, a minha congregação é a Granja da Felicidade. Eu estou sob a direção do meu presbítero. E... Não. No momento em que Deus achar por bem que eu deva pregar nas congregações na cidade, este tempo vai chegar. Mas eu não vou deixar a minha congregação para estar correndo atrás de oportunidade. Eu acredito, porque eu li sobre isto, de que o tempo é de Deus e a vontade é de Deus. O ato de sair da congregação para ir para outras congregações atrás de oportunidade viola princípios, que é o princípio de obediência. Então, se você tem a sua congregação, fica na tua congregação, irmãos. Não se inquieta com esta questão de pregar, né, irmãos, de tentar com muita velocidade desencadear tudo isto. Não, fica no teu lugar. Amém? Você não precisa se inquietar em ser os primeiros a chegar. Você não precisa impressionar ninguém. Você não precisa provar para alguém que você prega. Deus é quem vai, irmãos, condicionar este momento. E não é você que vai se elogiar, se promover. Mas as pessoas que estão em tua volta vai testificar desta ascensão, deste crescimento, desta evolução espiritual na sua vida. Você não precisa tocar trombeta. E um outro princípio além da obediência é a humildade. Amém? É como diz o louvor na harpa cristã, às alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. Amém, meus queridos? Então, obediente ao teu obreiro, teu presbítero, e fica na tua congregação. Não vai sair da tua congregação justamente num dia que tem um culto, que tem um trabalho. Obviamente que se não tem trabalho, você pode sair perfeitamente,
Amém, meus queridos? Mas este é o princípio. 5 anos, como eu falei, nesta congregação, sem tantas oportunidades, mas como eu disse, tive a oportunidade, irmãos, de ser convidado para fazer parte da supervisão da mocidade e evangelização. 21 congregações, então eu tinha a oportunidade de pregar todos os santos dias, se assim eu quisesse. E mesmo assim, eu nunca fiz. Sempre considerei os meus companheiros, sempre considerei os meus irmãos superiores a mim. É outro princípio fundamental. Você não pode se achar o bambambam. Você não pode subir no altar da casa de Deus dizendo: hoje eu vou quebrar tudo aqui, hoje eu vou arrasar, hoje eu vou mostrar. Não, irmãos. Segura os princípios. Seja ponderado, moderado. Amém? Espere a sua hora. Escute mais, fale menos. Tudo isso são recomendações fundamentais dentro da presença do Senhor. Alguém estar de olho em mim, alguém estar de olho em você, e nada melhor do que assumirmos a nossa postura alicerçada à palavra de Deus. Amém? Servindo a Deus de forma respeitosa, sendo cumpridores dos seus horários. Amém? No serviço da casa de Deus. Sempre que puder, chegue na igreja, na congregação, à tarde. Pergunte para o zelador o que é que pode se fazer ali, irmãos. Se ele está fazendo a faxina da congregação, oferece uma ajuda a ele. Mas eu não vou lavar, não fui chamado para lavar a congregação, é responsabilidade do zelador, mas vai lá, irmãos. Mas não tem ninguém me vendo, é justamente aí, quando ninguém está te vendo, Deus, Ele está te olhando. Quantas das vezes, meu presbítero, o presbítero Messias, na Igreja da Felicidade, ligava e falava: a gente vai fazer uma festa, então quero contar com os irmãos que puderam aqui dar uma força para pintar, para zelar, para lavar a congregação. Pode contar comigo. Eu tinha que me deslocar quase 5 quilômetros de bicicleta para chegar na congregação. Mas sempre que eu era solicitado, eu fazia, porque acima de qualquer coisa havia o prazer, o sentimento. E tudo aquilo que se faz dentro da casa de Deus me fazia deitar na minha cama para dormir com a consciência do dever cumprido, e isto não tem preço, irmãos. Amém? Então chega na congregação, irmãos. Chega junto do teu presbítero, em que posso ajudar, em que posso ser útil. É fato que alguém vai te olhar assim, vai te chamar de bajulador, tá querendo com pretensão em alguma coisa. Mas é sempre assim. Mas olha para Jesus e faz a obra do Senhor. Amém? Como eu disse, alguém sempre está de olho em nós. Devemos ter cuidado, além dos estudos, além da oração. É preciso que a gente esteja bem antenado. Amém? Mas sempre antenados. Quando eu queria apresentar alguém para ser um dirigente, quando eu sempre estava de olho em uma pessoa para possível responsabilidade na casa de Deus, essa pessoa nunca soube do meu interesse em relação a ele. Eu nunca falei, se bem que hoje existem alguns desses jovens que hoje são diáconos da igreja, outros são presbíteros da igreja, outros são dirigentes nos diversos setores da igreja, mas nenhum deles souberam pela minha boca que eu aqui os apresentei, indiquei, os ajudei diante da responsabilidade. Porque, irmão, isso para mim nunca foi sadio e nunca é. E tem pessoas que gostam de dizer: foi eu que te
consagrei, eu que te indiquei, eu levei o teu nome. Precisa disso, irmãos. Mas quando eu estava com os olhos fitos em algum jovem para o serviço da casa de Deus, é como eu disse, ele nunca percebeu esta minha visão. Mas eu sempre colocava dentro de situações para testar. Deus me dava a graça para que eu entendesse se a pessoa tinha vocação ou não, se a pessoa tinha condição ou não. Mas quantas das vezes eu convidei jovem dentro de um período em que a congregação estava em festa. E quando a congregação está em festa, todos querem participar. E eu ligava e dizia, queria lhe convidar para irmos numa congregação lá no sítio, Terra Nova, Tupá, Água Branca. E alguns diziam assim, presbítero Fábio, deixa para uma outra oportunidade, tá, meu irmão? Porque hoje é festa na congregação e eu não vou poder ir. Mas tinha outros que diziam assim, presbítero Fábio, conta comigo. Vamos em nome de Jesus. Então essas pessoas, acima de qualquer coisa, eles obedeciam. Amém? Esses jovens que eu estava de olho, procurava saber sobre a família, procurava saber dele na escola, com o presbítero dele lá na congregação. E era nosso trabalho de investimento. A criação dos cultos jovens, que também trouxe uma grande, trouxe um papel primordial nessa preparação. Os cultos jovens, que a gente viu muitos jovens e adolescentes crescerem na casa de Deus através desse trabalho dos cultos jovens. Cultos onde os próprios jovens dirigiam e os jovens pregavam a palavra de Deus. E nós apenas monitorando, acompanhando, sempre acrescentando, aconselhando, orientando dentro da necessidade do trabalho. Mas que bênção, irmãos! Que maravilha! E é esta orientação que eu deixo para todos os jovens, aqueles que anseiam ser um pregador da palavra, um obreiro na casa de Deus. Amém? Entender que nós somos apenas instrumentos de Deus, dependentes de Deus. Se Deus ele não nos der a graça, nada podemos fazer. O segredo de pregar a palavra não é você ter um bom curso teológico, não é você ser um doutorado, fazer o mestrado, que obviamente, logicamente, tudo isso acrescenta, soma, amém? Mas eu quero dizer que não apenas isto, é muito mais do que isto, amém, meus irmãos? É uma vida de devoção na presença de Deus. Por isso eu digo, quanto mais oração você gastar diante de Deus, muito mais de Deus acrescentará em tua vida a sua grandeza, fará cair sobre tua vida os tesouros dos céus, e é bênção de Deus. E dentro da necessidade, Deus sempre vai estar te usando, meu querido, numa palavra, num louvor. Amém? E isto é gratificante no serviço da casa de Deus. Amém? A pressa, como já dizia meu avô, é a inimiga da perfeição. Não se apresse. Hoje Deus me deu uma palavra, que vontade de pregar. Onde é que tem um culto? Cuidado, irmãos, para não estar saindo da tua cidade para outras cidades, às vezes sem pegar uma carta, às vezes sem a recomendação do teu obreiro, o teu presbítero nem sabe onde você está e você está se aventurando atrás de oportunidades para apenas massagear aquele ego, para matar aquela vontade. Vai guardando, vai acumulando, vai absorvendo tudo isso aí. Cada mensagem que Deus te der, guarda. Cada palavra que Deus te der, guarda.
Porque no tempo de Deus, dentro da necessidade do culto, Deus vai te usar naquilo que você se preparou. Além da minha agenda, meus irmãos, eu tenho a minha agenda, já são umas 7 agendas que eu tenho de registro, de rascunhos, a palavra. Eu tenho também este livro. Amém? Então, esse meu caderno aqui, sempre que Deus me dá uma palavra, eu faço os meus rascunhos e do rascunho eu jogo tudo para cá, a palavra de Deus. Amém? Trago tudo para cá. Então, tudo isso são mensagens que eu vou fazendo os meus rascunhos, meus estudos. Existem textos que eu absorvo quase 1 mês, 2 meses, para que eu possa montar uma palavra, orando ali, para Deus nos dar graça. Amém? E aí nós vamos. Amém, irmãos? Então está preenchido aqui de mensagens. E Deus tem nos dado esta graça. Não é? Uma outra orientação que eu dou para você que está me ouvindo: seja você mesmo. Amém? Ministrando. Seja você da sua forma, do jeito que o Espírito Santo lhe usa. Alguém me perguntou: irmãos, eu gosto muito de ouvir as mensagens dos pastores, Napoleão Falcão, Gerlan Rodrigues, Gilvan Rodrigues, Elson Dias 6, dentre outros. É bom ouvi-los, mas cuidado para não imitá-los. Ok, meus queridos? Não, cuidado para não imitar. Tem a sua própria identidade, sua própria característica. Amém? A sua própria marca. Tem principiantes que quando começa a pregar, a gente já dá para dizer: meu Deus, essa mensagem eu ouvi no DVD, eu ouvi no YouTube, até o gesto é o mesmo, até os gestos são os mesmos. Então, bastante cuidado sobre isso, irmãos. Amém? Então, essa é a minha palavra nesta tarde. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te usar. Amém? Uma outra dica que eu deixo para os jovens que querem enveredar nesse caminho da pregação da palavra de Deus: vá treinar. Amém? Vá treinar. E como é que eu vou treinar? Eu vou te dizer uma coisa, irmão, parece uma bobagem. Quantas noites eu passei dentro do banheiro na hora do banho, com um frasco do perfume, né? Aquele perfumezinho na mão, pregando na hora do banho. Porque Jesus é poderoso, porque Deus é santo, porque pregando. Quantas das vezes? Pregar olhando para o espelho também é bom para você ali estar treinando, se conhecendo. Faça uma gravação agora no celular. Coloca o celular e vá pregar. Porque é bom você depois se ouvir, se ver. Alguns gestos que você faz, enfim, palavras repetitivas, alguns vícios de linguagem que até hoje eu trabalho, luto bastante para tentar tirar alguns vícios de linguagem que eu tenho. Quantas das vezes eu não andava pelo caminho sem ter nada para fazer, saía andando pelos caminhos pregando. Dentro do canavial eu chegava, quebrava as canas, assim como o microfone, e pregava dentro das canas. Se dedique, irmãos, se prepare. Amém? Embora que hoje ninguém esteja te vendo, mas Deus está vendo todos os teus momentos. Eu quero dizer, Deus vai preparar um cenário para que você saia do anonimato e entre para a história da tua igreja, da tua congregação. Amém, meu querido? Aí na tua cidade, no estado, no Brasil e quem sabe no mundo. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente. Deixo aqui o meu abraço a todos os jovens, a todos os irmãos. Que Deus em Cristo abençoe poderosamente, meus queridos. Um abração. Voltaremos em uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir, pois graças a Ele a vida continua. Um abração e até a próxima. E lembre-se, Deus sem você continua sendo Deus, mas você sem Deus não é nada. Tchau, tchau.